Olá, bom dia. Hoje são 11 de julho e vamos à nossa leitura diária da Bíblia para a leitura da Bíblia inteira em um ano, precisamente nos capítulos 11 e 12 de 1 Crônicas, Atos capítulo 28, Salmo 9, 1 a 12, Provérbio 19, 1 a 3, ao som da música A Bênção do Pai. Que estejamos sob esta bênção, ou estas bênçãos, que creio andam juntas, a bênção do Pai, a do Filho e a do Espírito. Amém. Vamos lá, começando com Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por problema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul e, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde,
lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos e, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos, tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Jesus é o Senhor, amém. Jesus Cristo, que na cruz fez doçura, e é a nossa paz, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Provérbios 19, 1-3. Assim como em Cristo nos escolheu, antes da fundação do mundo. Salmo 9, do versículo 1 ao 12. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Salmo 9. Faltam ainda alguns versículos. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Salmo 9, 1-12, amém? Única expressão e habitação do Deus vivo, vós que em Cristo fostes santificados, graça a vós outros e paz. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo:
veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Oaíta, que era um dos 3 valentes, este estava com Davi em Pas-damim. Quando os filisteus se reuniram ali para a batalha, havia ali uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram à rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida, a trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles, contudo não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iquis, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Auita, Mearai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita,
Urai do ribeiro de Gaás, Abiel Arbatita, Asmavete Baurimita, Eliaba Saalbonita, Beneazem Gizonita, Jonatas filho de Sagi Ararita, Aião filho de Sacar Ararita, Elifal filho de Ur, Éfer Mequiratita, Aías Pelonita, Ezro Carmelita, Naarai filho de Esbai, Joel irmão de Natã, Mibá filho de Agri, Zeleque Amonita, Naarai Beerotita, o que carregava as armas de Joabe filho de Zeruia, Ira o Irrita, Garebe e Treta, Urias Eteu, Zebade filho de Alai, Adina filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Anã filho de Maaca, Josafá Mitenita, Uzias Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão Aroerita, Jadiael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Enaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Zoba. Prossigamos ao capítulo 12 de 1 Crônicas. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beiraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, e o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Baalias, Semarias e Cefatias, o Urufita, Elcana, Isias, Elcana, repetindo o versículo 6, Elcana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, Joela, Zebadias, filho de Jeroão de Gedó. Dos Gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ezer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também
de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele de Manassés os seguintes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque, naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como exército de Deus. Esse é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim e irmão de Saul vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Azé, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto, e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, e, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Jesus é o Senhor, amém. Essa é a porção desse dia. Em nome de Jesus, desfrutemos da palavra do Senhor, amém. Para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, e ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esta é a bênção do Pai, escolha e predestinação. Esta é a bênção do Pai.
irmãos, o corpo de Cristo.